Oi, eu sou a Renata, enfermeira brasileira, atualmente registrada e atuando aqui na Irlanda. E esse é o projeto Enfermeiros pelo Mundo, uma série de lives trazendo experiências, vivências, diferenças de enfermagem de enfermeiros atuando em outros países. Vamos para o episódio de hoje? E a Sueli, como ela falou, ela é enfermeira formada pela UFSC, né? Junto a nós. E ela está atualmente atuando em uma UTI. Ela mora na Espanha desde 2016. É isso, Su? Bom, sim, mas a questão é que agora, isso está certo, gente, a informação é correta. O único é que, bom, aqui na Espanha, os contratos, existe para trabalhar no sistema público de saúde, existem os contratos que eles chamam de bolsa, não? É quando um funcionário público, enfermeiro, ou qualquer outro funcionário da saúde tem uma baixa por enfermidade, ou porque tem uma licença maternidade, ou porque se aposentou, até chamar concurso público para suprir essa vaga, existem as bolsas de emprego, que eles chamam. Se abrem as inscrições uma vez ao ano, as pessoas, todos os que não são funcionários, se inscrevem, cumprindo alguns requisitos, e a partir daí eles começam a chamar para ir ocupando essas vagas. Então, por exemplo, eu já trabalhei aqui em UTI e em saúde mental. Então, eu estive na UTI durante a pandemia e em julho eu passei para um serviço de saúde mental que trabalha com pacientes com enfermidades psiquiátricas graves. Então, eu Legal. estou um pouco nessas duas áreas. Mas sim, Tá, então vamos começar do começo, né? no Vamos começo. lá. Suelen, eu sou enfermeira no Brasil. Eu quero ir para a Espanha, porque eu gosto da Espanha. Como que eu faço para validar o meu diploma? Quais são os passos que eu preciso, Su? Certo. Bom, tem que considerar duas coisas bastante importantes. A primeira é o nível de língua que tu tenha. Uhum. Por quê? Porque assim como em outros países da União Europeia, se exige um nível de língua que é que eles chamam de B2, que é o equivalente a um 6,5, 7 ao IELTS, que significa que a pessoa tem um domínio avançado da língua que é falada. O que acontece na Espanha que é uma peculiaridade. Além do espanhol ou castelhano, que eles chamam, que é a língua oficial, que é o que se pede para começar o processo de validação, Uhum. uma vez passa todo esse processo, e se você quer seguir vivendo na Espanha, quer melhorar de vida, quer entrar no serviço público, dependendo da zona que você esteja, você vai ter que aprender a falar o idioma cooficial. Que a gente está falando já de catalão, euskera, gallego. Então, essa é uma coisa que é como se fosse um dialeto, mas não posso dizer que é um dialeto, e que conta pontos e te ajuda a entrar no mercado de trabalho, facilita. Tá, daí Então, primeiro passo, então, é eu comprovar o espanhol. isso, porque sem certificado de língua, tu não pode começar o processo de validação. E tu Então, sabe antes de qual pensar, prova que tem que fazer, Su? Qual é o nome da prova que tem que sim, fazer? sim, existem duas provas que Hum. são aceitas. A primeira, que é a mais conhecida e que a gente pode fazer estando no Brasil, é o DELI, que é o certificado, é como se fosse o IELTS, é o DELI. E ele é aplicado pelo Instituto Cervantes. Né? Uhum. E em São Paulo, Rio, Curitiba, me parece, existem centros que tu pode tá aplicando para fazer esse exame. A taxa é um pouquinho mais cara. Eu agora não tenho certo, mas eu creio que está em torno de 150, 200 euros, tá? E tem uma segunda opção, que não é que seja mais fácil, mas é mais simples. Porque o DL tu ia ter que estar pagando um curso para fazer e tal, ou se apresentar estudando por conta própria. Existe na Espanha, se tu tá por um segundo caso de que vais começar a validação já vivendo aqui, que são as escolas oficiais de idioma, que são escolas públicas de ensinança, de ensino de idiomas para pessoas adultas. Uhum. Então, tu pode te matricular no curso de espanhol, tu faz uma prova de nível, tu faz o ano inteiro o curso, são 2 vezes na semana, e depois tu te apresenta a certificação da própria escola. Como é um Legal. centro público,
o certificado, se você aprova, ele vale para confirmar que tu tem o conhecimento da língua. E Então, se a segunda... Não, continua. Então vai depender realmente qual é a prova que eu vou escolher para comprovar o meu nível de espanhol, é de que ponto tu vai começar tu tem previsto começar o teu processo de validação, desde o Brasil, ou se pode começar já na Espanha, se tens uma oportunidade de vir para começar aqui. Então, que nem na Irlanda, você pode fazer o processo de validação totalmente do Brasil, se você quiser. Sim, pode apresentar via embaixada, levar os documentos via embaixada, ou também fazer o trâmite online. Mas, para começar o trâmite online, tem que fazer todo um registro na plataforma, pedir um certificado eletrônico, é um pouquinho mais complicado, mas se pode fazer. Tá. Então, fui lá, fiz a minha prova, obtive o B2, né, na prova de proficiência em espanhol. O que eu faço agora, Su? Bom, o que tu tem... Eles pedem, para iniciar o processo, 4 documentos obrigatórios. De entrar o título, o certificado de língua, o passaporte, ou se tu tem se tu tem uma dupla nacionalidade, por exemplo, tu também é espanhol ou tem um certificado de residência, também pode servir, mas o passaporte, no caso. Sim. E o certificado de notas, que é o certificado de notas, nosso histórico da universidade. Tá. Todos esses documentos, eles têm que estar, como se diz? Eles têm que estar apostilados. Apostelados. Apostilados e depois traduzidos. No Brasil, a gente já pode fazer o apostilamento de AIA, porque desde 2015, 2016, como ele é signatário do convênio, então a gente não precisa mais passar todos os documentos por Ministério da Educação, depois para Departamento de Relações Exteriores da Universidade, pegar todos os carimbos. Não faz mais falta. É autenticar todas essas assinaturas que os coordenadores de curso dão e depois apostilar. Se tens o certificado eletrônico de assinatura digital, não precisa nem certificar a assinatura, é só apostilar. Em qualquer cartório no Brasil tu pode fazer, é rápido. Eu acho que a taxa por documento está entre 40 e 50 reais, não é tão caro, né? E logo mandar traduzir. Posso traduzir? Não pode traduzir. Tu tem que traduzir com um tradutor juramentado. Juramentado. Sim. Conselho, buscar tradutores juramentados que vivam na Espanha ou fora do Brasil, porque dentro do Brasil contratar um profissional é muito salgado. Muito caro. Muito salgado. Então, por exemplo, eu no Brasil, eu lembro que quando eu estive buscando, só o diploma queriam cobrar como 800 reais. Aqui na Espanha eu paguei 25 euros. Aqui também foi bem barato e no Brasil ele estava cobrando 1.800 reais. 4 folhas de documento. Foi um absurdo, sim. Su, você falou, então, que a gente precisa do passaporte, né? Isso. Da sua prova. Isso. Certificado, sim. Do seu histórico de graduação. Isso. E o que mais? E o diploma. E o diploma. Aqui na Irlanda, Su, eles pedem aquela ementa curricular, né? Que é aquele livro, né? Que eu falo que é a descrição de todas as matérias, com carga horária, com processo de avaliação e tudo mais. Na Espanha eu preciso disso, pedir na universidade ou não? Tem uma vantagem, porque aqui na Espanha isso é considerado um documento complementar. Então não tem a necessidade de que tu apresente ele de primeira mão e nem de que esteja traduzido. Tu pode apresentar em português. Mas eles podem pedir. Eles podem pedir. Se vem expresso, escrito numa carta de que eles necessitam esse documento, então eles vão pedir que seja traduzido. Mas se tu quer aportar de maneira voluntária para encher o processo, dar mais informação, não tem a obrigatoriedade de que seja traduzido. Então eu, por exemplo, no meu processo, quando eu comecei, eu apresentei esses 4 documentos e eu tinha certificado de congresso, de cursos que eu tinha feito na faculdade, da bolsa de iniciação científica, de estágio. Tudo isso eu apresentei para confirmar que eu tinha mais formação do que só a universidade, porque eu não trabalhei. E eles aceitaram tudo e não pediram para traduzir nada. Então, é sempre importante de que se tu tem mais documentos além disso, é aquela coisa. Isso é. E é melhor pecar por excesso que por falta. Então,
Aqui, como o processo é bastante lento, já vou comentar com vocês quando chega o momento, como é muito lento, é importante que desde o princípio esteja muito ativo, muito ligado em colocar essas coisas para ir complementando ao longo do tempo. Qual que é o nome do conselho, é isso? Que aqui é NBI, né? Aqui se chama Colégio de Enfermeria. E o que acontece é que, como aqui na Espanha a coisa é um pouco complicada, porque a nível estatal tem o Colégio de Enfermeiros de Espanha e a sede está em Madrid. Só que em cada província tem um colégio. Então, se eu trabalho em Castellón, que é a província que eu moro, então eu tenho que estar registrada nesse conselho. Se eu moro em Valência, eu tenho que estar registrada no Conselho de Enfermeiros de Valência. É como o Corém. O Corém de cada estado, pois, se tu atua em São Paulo, tem que ser em São Paulo. Tu aplica no Colégio de Enfermeiros do estado, né? Da província onde você está? Não. Quando você aplica, você apresenta sua documentação diretamente ao Ministério de Ciência e Universidade. Entendi. Sim. Não é nada via conselho. O que acontece é que, uma vez apresentada toda a documentação, revisam e eles veem que está tudo ok, legalizado e tal, se cita, mas isso é um procedimento interno, se cita o colégio para que ele vá, né, avalie todos os documentos para ver se eles estão de acordo. Então, se eles estão de acordo, vai para outro passo, que é uma agência externa, que se chama ANECA, que é como se fosse a CAPES, que revisa todos os documentos por menor. Mas o colégio em si não tem uma função de homologar. Não. Entendi. A função de homologar é do Ministério de Ciência e Universidade. E assim, eu lembro que você falou dos documentos. Não precisa apresentar nada do Corém do Brasil? Não. Eles não obrigam que tu já seja colegiado no Brasil. No caso de que tu tenha experiência profissional, mas isso eu falo por informação que eu recebi de outras fontes, né? Pesquisando um pouco quando eu estava com esse processo todo. É de que se você demonstra que você tem experiência profissional, o que eles fazem é, então, contactar ou pedir um documento que tu apresente do conselho de quantos anos tu teve registrado e tal, e atividade laboral. Entendi. Mas no meu caso não foi necessário porque eu não trabalhei no Brasil e tampouco sou registrada no Corém no Brasil. Então não é obrigatório, então você está registrado. Não é obrigatório. Sem ter experiência profissional. Não é obrigatório. Entendi. Isso, essa apresentação de documentos, né? Porque aqui na Irlanda, como que funcionava? A gente enviava tudo via correios para o Conselho de Enfermagem irlandês. Agora que eles estão mudando, né, para fazer o upload online. Como que funciona na Espanha? É por correios? É um sistema online que a gente faz o preenchimento de formulários e apresentação de documentos? Como é que funciona na Espanha? Bom, aqui na Espanha tem duas maneiras. Tu pode apresentar pela via telemática, que dizem aqui, que é acessando na página, depois eu posso passar para ti e tu disponibiliza para o pessoal se tu quiser. Tu acessa na página de formação, digo aqui em seguida, se chama a página educacionfp.gov.es e aí vai aparecer, buscando pela página web, vai aparecer uma seção que fala só sobre a homologação de títulos estrangeiros a nível de grado na Espanha. Então aí tem um botãozinho que chama atenção logo no início, que diz acesso ao serviço online. Então tu pode fazer a solicitação online. E se tu tá na Espanha ou tá no Brasil, tu pode apresentar via consulado. Como se fosse, eu quero apresentar todos esses documentos dirigido à Subdelegação Geral de Títulos, por exemplo. Então, eles iniciam todo o processo como se fosse um registro, como se fosse uma oficina de registro. Iniciam todo o processo aí e enviam via telemática para o órgão responsável das homologações. E tu fez de qual maneira, Su? Bom, eu como comecei o processo já estando na Espanha, eu não fiz nada online. Eu fiz tudo presencial. Eu não precisei ir a Madrid para apresentar meus documentos, não precisei acudir em nenhuma unidade do Ministério da Educação. O que eu fiz foi em um serviço público que tem aqui, que é como se fosse o palácio da prefeitura, onde tu vai na sede da prefeitura para fazer IPTU e essas coisas. Então, aqui tem uma sede que é a Subdelegación
que isso existe em todas as cidades da Espanha, basicamente todas as províncias. E aí tem a oficina de registro. Se chama assim, literalmente, oficina de registro. E aí tu podes apresentar qualquer solicitação, qualquer documento a qualquer serviço público espanhol. Tu pode estar em Málaga, em Ibiza e apresentar alguma coisa para Salamanca, para Saragossa, para Madrid, por esse tipo de serviço. Então facilita muito, não precisa ser obrigatório ir no colégio de enfermagem ou no MMBI e solicitar. Então tu vai aí, tu leva teus documentos, tu apresenta, eles escaneiam, verificam, né, comprovam tudo o que tu apresentou tá ok e mandam via telemática, tudo via sistema diretamente pro serviço responsável. Então eu Legal. fiz assim, eu preferi em pessoa. Legal. Daí, Su, aí eu enviei todos os documentos, né, para esse conselho. E você sabe mais ou menos quanto tempo eles demoram ou se eles dão algum prazo? Como é que... Eu sei que é demorado porque eu conheço uma outra enfermeira que está em Barcelona, a Eliane, beijo. E eu sei que demora esse processo de avaliação de documentos. Eu queria saber se o conselho eles têm por lei, né, ou por alguma coisa, algum decreto. Porque aqui, por exemplo, eles têm 90 dias, né? Eles são obrigados a te dar uma decisão em 90 dias. Aí na Espanha, eles têm isso ou é simplesmente a vontade deles? Então, isso bom, na normativa, na lei, no que o cidadão tem direito, tá? O que rege a homologação aqui na Espanha diz que em 6 meses a gente tem que ter o nosso processo resolvido. Ainda que negativo, ainda que positivo, ainda que seja homologado ou que não, tem que ter uma resolução. O meu caso custou 3 anos. Quê? 3 anos, 3 anos. De fato, a primeira resposta que eu tive desde o Ministério da Educação, eu iniciei o procedimento em maio de 2017 e a primeira resposta que eu tive deles foi em junho de 2018. Gente, o meu demorou aí 6, 7 meses. Eu já estava me descabelando. Imagina, Sim, 3 anos. sim. E é muito lento. A desculpa que eles dão é de que a ANECA, que é o órgão que é responsável para homologar, tá atascada, que não dão conta da quantidade de procedimentos e de títulos para homologar de solicitações. Essa é a desculpa que eles dão. Então é muito difícil conseguir informação por telefone, por causa da lei de proteção de dados que existe aqui na Espanha. Ainda que tu identifique, que tu dê todos os teus dados, eles não dão nenhuma informação. Tu tem que acudir em pessoa nos serviços de registro, pedir que te olhem o sistema para ver se tem alguma mudança e logo tu pode acompanhar pelo próprio sistema, pela internet. Só que é assim, é muito lento, eu não conheci ninguém que tenha tido o seu processo com menos de 1 ano ou resolvido em 6 meses, não conheci ninguém. E tem muitos enfermeiros que migraram, não do Brasil, mas de outros lugares da América Latina, na década de 90, não conseguiram homologar. E hoje em dia trabalham como auxiliares de enfermagem. Meu Deus! Sim. Então é bastante complicado, tem que se armar de muita paciência, tem que procurar saber bem como funciona toda a questão de normativa, porque tem que estar em cima, tem que estar pendente, porque aqui é aquela coisa, né? O jeitinho brasileiro a gente sabe de onde herdou. Sim. E não foi dos patrões saxônicos. Isso a gente tem claro. Então, eu não sabia, tem que ser mais eu fácil. sabia que era demorado, Su, mas eu não sabia que era, tipo, anos. 3 Exato. anos. 3 anos. Daí, E logo. Fala. Não, e logo isso, as esperas, né? Mais que nada, o que demora não é o processo em si, senão receber as comunicações do próprio ministério. Então, a pessoa que tem a ideia de homologar, vou homologar na Espanha porque daqui a 6 meses você começa a trabalhar. Não pode vir com essa mentalidade, porque se tu vem assim, além de não conseguir trabalhar na tua área, tu vai pegar uma depressão. Então, tem Até porque, que... tipo, tu vai ter que estar legal no país, né? Esperando.
Claro. Assim, eu quando comecei o processo de validação, eu estava como estudante, então não tinha problema nenhum. Não colocaram nenhuma pega. E com visto de estudante é como na Irlanda, a gente pode trabalhar 30 horas na semana. 20. Ah, aqui 30, aqui 30. Zoada, gente. Erro de cálculo, aqui 30. Tá, Su, daí vamos supor que eu fui super sortuda, tá? Olha, Deus iluminou a pessoa que está avaliando meus documentos e em 6 meses ele avaliou tudo. O que que acontece? Eles me mandam uma carta dizendo, tipo, olha, foi avaliado tudo. O que acontece Sim. depois da avaliação dos documentos? Bom, a primeira etapa que eles chamam é a de verificação documental. Ai, gente, verificação documental. O que acontece? Todos os documentos que tu aporta, os obrigatórios, tá? Eles verificam se estão apostilados, se estão devidamente autentificados, né? No caso, com a apostila de AIS pode fazer, e se estão devidamente traduzidos. Então, isso, para fazer esse processo, geral, é uma coisa que não tarda tanto, mas aqui foi o que me custou 9 meses de entrada, quase um ano esperando para receber a carta dizendo que eu tinha esses documentos e que eles estavam ok. Sim, senhora, é desesperador, sim, é desesperador. Gente, eu tô Mas, enfim, gente, animada, não perca a tô esperança, se animada. pode. Sim, sim, se pode. É assim, minha filha, é assim. Mas não percam a esperança, gente. Ela é a última que morre. E depois dessa fase, eles citam o colégio de enfermagem, no caso, eles utilizam a sede central, que é a de Madrid, para verificar o expediente. Mas que nada é para ver se, do ponto de vista legal, eu tenho formação para atuar como enfermeiro na Espanha. Uhum. Então, eles vão verificar e tal, eles, muito provavelmente, isso já é o que eu suponho, tá? Buscam a normativa de enfermagem brasileira e tal, lei de exercício profissional. Aí o colégio disse, aqui tudo bem, vou fazer um informe e vou mandar outra vez para o Ministério. A terceira etapa é, o Ministério recebe esse informe do colégio, os meus documentos e todo o documento que eu aportei de maneira complementária e envia para a ANECA. A ANECA é como se fosse a CAPES. Ela é responsável por regular todo o ensino superior na Espanha, tá? Então, o que ela faz é estudar todo o meu expediente e verificar se está de acordo. Suelen? O meu expediente é o meu processo. Fala português, não fala espanhol. O meu processo, o meu trâmite. Ai, Jesus Cristo, gente, me ajuda, sinônimo, por favor. Porque eu só falo português quando eu falo contigo ou com a mãe. Ai, gente, que tristeza. Né, isso. O que eu quero dizer é o teu dossiê, vocês entenderam, né, gente? Entendemos. Entendeu? Eu entender, levanta a mão e diz, ó, moça. Moça, tá se passando. Então, o que acontece? Se manda tudo para a NECA verifica todo, para ver se... Porque agora que na Espanha também rola isso do plano de Bolonha, então a gente tem que estar em harmonia com o plano de ensino superior, com o plano de Bolonha e tal. Aí eles dizem, então tá bom, essa menina tem todo o documento. Mas, de acordo com o expediente, que foi o que eles mandaram para mim, por exemplo, disseram, enfim, antes de eu ir para aí, a ANECA avalia tudo e diz, te manda uma carta. E essa carta podem ter três tipos de decisão. Um homologado, então tu homologa de primeiro, mas isso é muito difícil. Aqui Tu também. tem que ter pelo menos um pouco de experiência profissional, mas é muito difícil que eles façam. Denegar e dizer não pode ser, porque não tem formação e essa pessoa não pode ser enfermeira. O que acontece? Muita gente com técnico de enfermagem no Brasil, eu não sou contra técnico, tá? A gente aprende muito com eles quando a gente inicia a carteira e é o olho, é o braço, é a mão, é o pé do enfermeiro. A gente é uma equipe que trabalha tudo junto. Só que o que acontece? Tem um pouco de preconceito em relação aos títulos, a formação de gente que vem do Brasil. Porque o que acontece? Na década de 90, princípios de 2000, os brasileiros que migravam com título de técnico tentavam homologar como enfermagem. Porque enfermagem é que antes eram 3 anos. Entendi. Com Bolonha passou a 4. Então, o que acontece? Quando vem um enfermeiro, e diz que é enfermeiro, eles colocam os olhos, as orelhas, tudo pra cima. Entendi. Porque muita gente tentou se passar de enfermeiro não sendo enfermeiro. Entendi.
Então, tem um pouco essa coisa assim, né? Mas, enfim, eles te mandam essa decisão ou homologada ou não homologado, né? Ou a homologação favorável, condicionada a. Então, pode ser condicionada a realizar práticas que não podem ser mais de 500 horas. O limite máximo de práticas são 500 horas. Ou a superação de prova, ou formação complementar, que é ir a congresso, seminário, algumas matérias que tu tem que te apontar na universidade, pronto. Acho que em Portugal é assim também. Você tem que fazer uma complementação. É muito parecido com Portugal. De faculdade, né? Tu tem que fazer umas aulas na faculdade. Isso. É um pouco parecido porque a formação é muito parecida. A formação aqui na Espanha, a nível de graduação, é muito baseada nas escolas latino-americanas de enfermagem. Legal. Então, a formação não tem muita diferença, mas tem um pouquinho... É assim, é mais para proteger o mercado e garantir que o profissional que venha é um profissional que está bem formado. Ainda que demore 3 anos. Mas sim, é por isso. E qual que tu ganhou? Eu ganhei um favorável condicionado. Sim. Ou seja, eu já estava fazendo mestrado, né? Durante o processo eu terminei o mestrado, engatei o doutorado. Então, tudo que eu fiz do mestrado eu também aportei. Então, eles consideraram que, do ponto de vista teórico, eu tinha formação suficiente. E que eu também tinha o trabalho fim de grado suficiente. Que é o TFM. Que é o TCC. Que também podem pedir que faça TCC. Então, tudo isso eles consideraram o quê? Mas me pediram que eu fizesse práticas. Tá, e então, eu recorri... Desculpa, Su, mas tipo assim, tu pode escolher, que nem aqui na Irlanda, qual tu quer fazer, ou é eles que vão mandar, não, você tem que fazer a prova, você tem que fazer o estágio? Sim. Se eles dictam que tu tem que fazer as provas, tu tem que fazer as provas. E se tu tens que fazer os estágios, tu tem que fazer os estágios. A única coisa que tu pode escolher é, por exemplo, tu fez enfermagem, é um exemplo, isso não vai acontecer, tá, gente? Porque se tu pede enfermagem, aqui existe a graduação, vão te graduar como enfermeiro. Mas, por exemplo, tu estudou enfermagem e tu pediu a homologação para enfermeiro e eles, pois, te oferecem, não, enfermeiro não, físio. Tu pode aceitar ou não. Entendi. Sabe? Porque que fisioterapia, como foi derivada da enfermagem, de fato, o sindicato é o mesmo para as duas profissões. E podologia também, como derivada de enfermagem. Então, são três profissões que estão muito entrelaçadas e a formação é muito parecida. Então, sim que se pode, mas não... É muito difícil. É muito difícil. E daí, não houve nenhum caso. Achar estágio, né, para você fazer as suas práticas, aí é difícil? Como é que é? Não é difícil. É a única parte mais cara é quando vem a decisão e se tu tem que fazer ou prova, ou provas, ou classes, ou práticas, é aí que vem a pegada que tem que guardar um pouco de dinheiro. Porque o que acontece? Se eles dizem para tu fazer qualquer uma dessas opções, tu tem que te matricular em uma universidade, qualquer uma, que tu pode eleger qualquer universidade, tanto privada como pública. A única coisa que as privadas, elas têm que estar autorizadas para oferecer esse tipo de práticas para profissionais em homologação. Entendi. E aí tu te matricula, tu vai, apresenta a tua solicitação, eles estudam o teu expediente, tu vai com a tua cartinha, eles pedem outra vez toda a documentação, carga horária e tal. E a universidade pode decidir, essa menina tem muitas coisas, esse rapaz tem muitas coisas, pois em vez de fazer toda a disciplina prática, né, todo o estágio, ela pode fazer só 300 horas, ela faz só 200 horas, ou ela faz mais horas. Então, isso já é a nível de universidade que eles vão decidir, né, o conselho da universidade, da faculdade de enfermagem, decide quanto tempo... Isso, e que matrículas, em que matérias tu vai ter que fazer, eles já vão decidir isso de acordo com o informe que manda o Ministério para ti por carta. Entendi. E você falou que pode fazer, então, uma prova, né? É uma prova teórico-prática? Geralmente tu te matricula na disciplina, por exemplo, emergência, enfermagem e médico-cirúrgica, como se fosse na faculdade.
São as disciplinas da faculdade. Então, não é tipo uma prova teórico-prática de enfermagem em geral. Não. Existem algumas universidades que oferecem nesse formato, mas é mais fácil, é mais simples se tu vai buscar uma universidade que oferece, que tu te matricule na matrícula, na disciplina, possa fazer toda a disciplina e no final do semestre fazer a prova. Entendi. Uhum. Aí tá. Qual que é o próximo passo? Fiz tudo isso. Tudo isso no fim das contas. Uma vez que tu faz, tu tem que aprovar. Se não aprova, não pode dar continuidade no processo. Então, tu tem que receber. Se tu faz estágio, como é meu caso, tu tem que receber da universidade um certificado de que tu tá apto. Que tu aprendeu o que tu tinha que aprender. E geralmente tu tem que fazer como um diário de campo, também como se fosse uma memória, apresentar. E é como se tu estivesse matriculando outra vez na universidade, fazendo a parte de estágios práticos. Uma enfermeira te supervisionando aí. Sim. Aqui na Espanha isso é bastante interessante porque desde o início, pelo menos nas universidades que eu conheço, o aluno vai a campo sem professor. Fica com os enfermeiros no hospital. Em vez de contratar, por exemplo, o professor substituto para ir com a gente para o campo, ou professor da universidade ir para o campo, eles abrem como convocatórias antes dos anos letivos para enfermeiros que já trabalham nos hospitais. Então, se eles querem, eles podem ser tutores. Então, tipo, contratos de 20 horas e tu tá ensinando os alunos. Tá, daí eu recebi o ok da minha supervisora, passei no meu estágio. Eu recebo já meu registro ou não? Tem que fazer mais alguma coisa? Não. Todo esse documento, por um lado, que tu tem, tu envia para o Ministério da Educação e, por outro lado, a universidade também comunica. É a burocracia incrível. A universidade também comunica. Uma vez a ANECA recebe, passa para o Ministério da Educação de que já está tudo ok. Então, o Ministério te manda uma carta avisando a sua cédula já está disponível, você pode vir recorrer. Então, tu tem que ir no Ministério da Educação, né, Ciências e Universidades aí em Madrid, tu recebe a tua cédula, que é como se fosse um título, né, um título de enfermeiro, e com esse título tu vai no teu colégio de enfermagem, tu apresenta e tu te inscreve. Só? Bem tranquilo, tá, gente? Eu achava que muito tranquilo, gente. Bem fácil, tá? De você conseguir uma validação, mas tô achando que não. É mais fácil parir um elefante que conseguir em tempo a homologação. Mas assim, não desiste, né? Não desiste. Daí tu diz mais ou menos assim, porque muita gente vai perguntar, quanto tempo demora a validação? Aí não tem como dizer, né, Su? Depende. Não tem como dizer, gente. Tá preparado para demorar 10 anos, porque se demora 3, tu fica feliz, sabe? É o que tu ganha. Porque a normativa diz que são 6 meses e tarda mais. Uma coisa é se eu quero entrar, como no Brasil a gente faz, né? Quando a administração pública não cumpre com os prazos, tu entra com mandado de segurança pública, ou tu faz uma queixa no PROCON, ou o que seja, e o próprio sistema tem como se acelerar. Aqui não. Aqui tu tem que ir com advogados, né? E então aqui custa dinheiro, o serviço com advogado é muito caro. Então, no fim das contas, a gente não recorreu nesse sentido para buscar com advogado para cumprir prazos, né? Mas tu pode fazer, se tu tem dinheiro, se tu vive no Brasil e é rico, né? Votou no Bolsonaro e é classe média alta e não te preocupa que o euro tá agora R$7, pode virar. Tá, então tá. Então vamos fechar a questão de processo de validação. Vamos entrar agora, Su, como que é a enfermagem na Espanha, tá? Como que funciona a enfermagem da Espanha. E eu já vou iniciar, Su, te perguntando a pergunta mais pedida na história do Instagram da Renata. Existe técnico de enfermagem na Espanha? Não existe técnico, mas, senhoras e senhores, existe a figura do técnico de cuidados auxiliares de enfermagem, que as funções dele é como auxiliar de enfermagem no Brasil, o antigo técnico. Por quê?
Porque o auxiliar de enfermagem não pode fazer nada que seja invasivo. Uhum. Então, tudo que seja medicação intravenosa, vamos né, pegar uma via, não podem fazer. Medicação subcutânea, não podem fazer. Por exemplo, de insulina, morfina, coisa, não podem fazer. Então, nesse sentido, o enfermeiro, a nível assistencial, a gente está muito mais com o paciente. Isso, eu que sou apaixonada pela assistência, me encanta. Muito Me bom. encanta, eu feliz com isso. E então, ele está realmente para auxiliar o enfermeiro, né? Tipo, Pois vamos fazer. continua. Pois, eu vou passar uma sonda vesical, pois então vem o auxiliar, ajuda a montar tudo e tá aí te ajudando. Vou pegar uma via, ajuda aí purgando o soro e tudo que. E medicação via oral, sim, que eles podem fazer. Eles podem fazer medicação oral. Via oral, comprimido. Tá. Mas o enfermeiro, antes de que eles deem, ele tem que autorizar. É tipo cuidador aqui na Irlanda, então. Tipo, cuidado de higiene Sim, básica. como se fosse. Sim, cuidar de higiene básica e tal. E, por exemplo, numa UTI, que é onde eu tenho mais vivência com os auxiliares, eles também fazem a troca da nutrição enteral. Trocar a bolsa Não, eu da sei, maquininha. mas tipo... Tá, ok. Enfim, é a cultura dos espanhóis. Porque não pode fazer uma coisa, mas pode trocar a bolsa de nutrição integral. Tipo, Sim, não entrou. não faz sentido. Não faz sentido. Mas é assim que funciona. Então, existe esse auxiliar, né, de enfermagem e, então, os enfermeiros em si, é isso? Isso, existe a figura. E como que funciona mais ou menos aí a hierarquia de enfermagem, né, de enfermeiros? Porque eu sei que também é diferente, né? Aqui na Irlanda também eu penei para entender como que funcionava, o que cada enfermeiro fazia, principalmente porque não existia o técnico. Então, como que funciona aí? Então, de maneira geral, por exemplo, eu vou dar o exemplo da UTI, que é onde eu trabalhei em duas diferentes, né? Em uma, se divide, é como se funcionasse separado, mas acaba funcionando como a mesma equipe. Se divide os pacientes por enfermeiro e os auxiliares, entre eles, entram em acordo quem vai levar cada paciente. Então, uma vez eles se decidem, a gente se decide, se formam as equipes e assim tu vai trabalhando. Uma coisa muito, muito importante, que aí no Brasil eu não vi, por exemplo, para fazer a higiene num paciente crítico, o enfermeiro obrigatoriamente tem que estar no box. No Brasil não existe. Senão, o auxiliar não começa. Não começa. E tem uma figura muito curiosa que eles chamam de zelador, que é como se fosse o maqueiro do centro cirúrgico. Ele vai na UTI e está em outros serviços do hospital para ajudar a mobilizar os pacientes. Legal, massa. Ele não faz nada mais, ele só mobiliza o paciente. Então, por exemplo, numa higiene de leito, num paciente de UTI, entra enfermeiro coordenando a higiene e encabeça 2 auxiliares, pelo menos, dependendo do estado do paciente, mas pelo menos 2 auxiliares e um zelador. Então, são 4 pessoas para fazer higiene. Nossa, que legal. E, tipo, isso funciona real mesmo? Existe funcionários para isso ou é sorte? Funcionários quer dizer zelador? De tudo, porque às vezes, né, a gente sabe que tem uma falta de funcionários, né? Então... Assim, na verdade, é que eu não trabalhei no privado. Eu em hospital privado eu não trabalhei, eu trabalhei em hospital público. E ainda que não seja o ideal, né? Eu nos plantões que eu fiz em uma UTI, o ratio de paciente por enfermeiro são 2. Então são 2 e quando levam 3, 2 pacientes por enfermeiro. Mas também é verdade que a gente tem a parte burocrática, a gente não está tão pendente, né? A gente está mais na assistência realmente. Isso de fazer, a gente faz evolução, mas prescrição de enfermagem, nenhum dos 2 locais eu vi que trabalhavam com isso. O diagnóstico de enfermagem, não vi. As evoluções, sim. As passagens de plantão, sim. E tudo que é assistência de um paciente crítico faz o enfermeiro. Entendi. Então, é carga, né? É carga. E quanto, Su?
Quanto ganha mais ou menos o enfermeiro aí? Vamos falar de dinheiro. Ai, Quero gente, vamos saber, falar. quero Vamos saber falar de dinheiro. TechPix. Então, gente, aqui varia muito, tá? De lugar para lugar. Então, por exemplo, eu tive experiência em residências de ancianos privadas. Nas residências de idosos, que aqui na Europa tem uma barbaridade, Demais! é muito normal, não tem nada a ver com os asilos, que aí no Brasil que a gente fica, ai meu Deus, vou colocar um pai no asilo. Não, aqui é a coisa mais normal do mundo, Sim. as pessoas têm isso normalizado e funciona muito. Eu trabalhei em uma que eram 100, 120 pacientes, Tá. avôzinhos, uns 20, 30 que eram muito dependentes, e 6 auxiliares por turno e um enfermeiro por turno. E tudo o que era troca de curativo, unha encravada, falar com família, dar medicação, ainda que seja via oral, tudo o enfermeiro. Tudo do enfermeiro. Então é um bom lugar para começar, para quem ainda arranha um pouco o idioma, é muito demandante de trabalho, porque falta enfermeiro, falta auxiliar, é uma área que tem trabalho, tem muito trabalho, mas que não está muito bem pagado, não. O salário mais alto que eu tive numa residência foi de 1.500 euros. Por mês. Por mês. Isso com uma paga extra, né? Com uma paga extra. Então são 14 salários ao ano, em vez de 12. São 14 salários ao ano. E descontando 5% de imposto de renda. E daí paga a hora também, Su? Não paga a hora. Não trabalham a partir do salário base, que na Espanha é um só para todas as profissões. Então eles vão colocando complementos para chegar lá. Então o base são 990 euros. E só se reduz em função de horas se tu faz menos que 40 horas a semana. Tá, 990 euros pro enfermeiro. O base. Não, para qualquer profissão. Se tu é médico, o base é 900. Tá. Entendi. Mas logo o que acontece para complementar os salários é como se fosse complemento de destino, complemento de área. Então eles vão subindo bastante. No caso, no público, o público já é outra coisa, né, gente? É rico, né? Em qualquer lugar do mundo que vai trabalhar no público é outra coisa. Então, no público, como considera tonicidade, noturnidade, se tu faz turnos de 12 ou 24 horas, o festivo e tal, eu chego a ter um salário entre 2.500 e 2.700 euros. Tá bom. Fazendo 37 horas e meia a semana. E qual que é a carga horária isso? Porque aqui é 39 horas semanais, né? Fazendo um plantão. Aqui, por mês varia entre 144 e 160 horas semanais. E daí semanais não, perdão, desculpa, mensagem, gente. 160 horas por mês como muito. E daí quem que divide? Por exemplo, você tem essas 144 horas mensais, né? Quem que divide? É a gerente de enfermagem? Tipo, como é que é a divisão de escala? É a super. Aqui a gente chama super, que é a enfermeira supervisora. Sim, todas as áreas, todas as plantas de um hospital, todas as áreas, todas as internações, tem uma enfermeira que é a figura da enfermeira-chefe. Que então é a parte administrativa toda, faz ela. E, além disso, também cuida da carga horária dos funcionários enfermeiros e do corpo de auxiliares. E, normalmente, quantos plantões por semana você faz? Olha, eu estava na UTI, eu fazia... havia é sempre assim, ou é fixo ou pode ser alternado. Mas sempre que se toca plantão o primeiro dia tu faz 12 horas de dia, de 8 a 8, e no dia 2 tu faz noite, de 8 a 8. Então alterna. Sim, então, por exemplo, hoje eu faria de dia, amanhã eu faria de noite e tu tem que ter pelo menos de 2 a 3 dias de descanso. É legal. Sim, tá bastante bem montada a coisa. E tem serviços que fazem isso fixo, dia-noite, folga 3 dias, dia-noite, folga 3 dias. E tem outros que não, que te dão mais flexibilidade. Então faz dia, tu pode trocar a noite com um companheiro, que são turnos que não são, né? 2 UTIs diferentes. Uma que trabalhava flexível entre as equipes, e a outra que era fixo. Tu ia sempre com a mesma equipe de trabalho.
Ô, Su, conta pra gente, assim, a sua rotina, vamos supor, um dia na UTI lá, você pegou o plantão às 8 da manhã. Conta mais ou menos, assim, como que é a sua rotina aí na Espanha, pra gente ter uma noção, o que que o enfermeiro faz aí? Certo. Pois então, gente, tu chega, né, no trabalho, tu chega na UTI, onde quer que seja, mas eu vou contar um pouquinho da UTI, que é o que eu tenho experiência. E às 8 da manhã tens o plantão. Então pode te passar. Passam os enfermeiros de um lado e os auxiliares de outro. Porque, claro, são informações um pouco que são complementares, mas são distintas, o que faz um profissional que faz o outro. E então vão passando o plantão e tal. Uma vez que termina a passagem de plantão, os enfermeiros dividem os pacientes por carga de trabalho para ficar mais ou menos equilibrado. Sim. Se falta enfermeiro, por exemplo, se avisa ao responsável, ao enfermeiro-chefe, e se mobiliza os enfermeiros volantes que a gente tem no hospital, que são figuras de enfermeiros que estão sempre substituindo e rodando por todo o hospital. Então vem para a UTI se faz falta. E uma vez divididos os pacientes, bom, e aí vai um pouquinho mais do jeito de que trabalha cada um. Geralmente entre 10 e meia e meio-dia passa uma visita médica nos boxes. Então até às 12, 1 da tarde, quando é um paciente muito difícil, são feitas as higienes, pois tudo que é turno de medicação. Não se tem o hábito de deixar a medicação preparada, separada para cada paciente, tem tipo como um armazém gigante. E quando é a hora, tu vai, corre do teu paciente, prepara e coloca no box já em seguida. Não existe como caixinhas para, box 1, tem isso, box. Não. Isso é geral para toda a UTI. E depois, pela tarde, tu segue com os cuidados que tem que seguir com medicação, se tem algum procedimento, tomografia, ou que seja, preparar o paciente para transporte, se faz falta. As altas, geralmente se dão de tarde. E logo, antes das 8, voltar a fazer a passagem de plantão com os companheiros e aí tu vai para casa. Tá. E de noite não faz higiene. As higienes são, a maior parte de assistência está condensada pelo período da manhã, até as 2 horas da tarde. Como no Brasil, não é muito diferente, não. Não, é igual. Isso sim. Em relação a procedimentos e medicamentos, assim, nomes de medicamentos, sim. Se você teve alguma dificuldade, se tem alguma semelhança ou diferença, então, procedimentos, existem coisas que enfermeiro aí não pode fazer, como aqui na Irlanda. Como é que é isso aí? Então, gente, uma coisa bastante curiosa. Aí no Brasil, né, por causa da lei do genérico e tal, e como isso também é utilizado muito no Sistema Único de Saúde, a gente, farmacologia, aprende com o nome do composto. Tu sabe um ou outro nome comercial, mas tu não tá nem aí, tu te fixa, né, no composto. Aqui é diferente. Eles não têm tanto essa pegada de saber o nome do composto, senão até as pessoas sabem, no fim das contas, enfermeiros de UTI sabem, ou qualquer enfermeiro sabe o que é. Mas, por exemplo, prescrições, tu olha e tá todo o nome comercial e dizer, meu Deus, o que é isso? O que eu vou fazer com isso? E aí buscando pelo Vademecum e tal. E aqui eles não têm tanto esse hábito, tu tem que ficar ligado, porque às vezes parece que é uma coisa e é outra. Ou se tem interferência e tal, tem que ficar um pouco atento nesse sentido, porque a nossa formação aí é mais voltada para o Sistema Único de Saúde, então a gente aprende genérico, aprende composto. E logo, sobre procedimentos. Enfermeiro sai da graduação sabendo passar PIC. PIC? PIC. Mentira. Não tem essa de fazer curso de fazer PIC. Eu quando eu fiz estágio na UTI, eu fiquei, Jesus Cristo. Ai, Su, vem aqui, vamos fazer um PIC. Já passei um PIC. Bem simples. Eu assim, gente, passar um PIC, como vou passar um PIC no Brasil? Tem que fazer um curso. Exato. Como que eu vou passar um PIC? E, gente, não tem mistério. Não tem mistério. É por sinal uma veia, claro, mas antes de começar a utilizar, tem todos os controles depois. Mas é muito fácil. É muito fácil. O enfermeiro passa também as consultas de enfermagem, de procedimento. O que eu vi um pouco, prescrição de cuidados, por exemplo. Aí a gente tem mais autonomia, né? Tipo, o enfermeiro vai prescreve cuidados e escreve assim. No início, me olhava um pouco esquisita. Essa menina, o que ela pensa que ela pensa que é médico? Porque aqui até para colocar uma sujeição, se diz sujeição, não. Como se diz? Uma contenção. Uma contenção em um paciente, um despertar um pouco agressivo numa UTI, o médico tinha que prescrever.
Então aí tu tá dizendo então que enfermeiro aí não tem tanta autonomia. Tem e não tem. Tem, mas não tem. É aquela coisa, eu dou, mas eu tiro. Então, por exemplo, destete de noradrenalina. O enfermeiro vai fazendo ele. Tem que estar prescrito, destete da noradrenalina. O desmame da Propofol. O enfermeiro vai baixando enquanto ele vai vendo aí o paciente. Observando. Mas tem que estar prescrito. Então, a gente tem autonomia, mas não tem. Entendi. É aquela coisa. Tu pode fazer como tu aprende a fazer, como tu Mas tem sabe que ter fazer. um respaldo médico. Tem que ter um respaldo médico. Mais que nada, porque enfermagem é muito parecida em qualquer lugar. Então, no mesmo tempo que tu tem um companheiro que vem e diz, nossa, todo mundo devia fazer assim, tu vai ter um companheiro que vai dizer assim, ai, isso tu não deveria fazer. Isso se um médico não escreve, eu não vou fazer, Em né? qualquer lugar do mundo, né? Sim, e qualquer profissão, no fim das contas. Então, mais que nada, para não esquentar a cabeça, ainda que tu faça, tu sempre tem que pedir pro teu companheiro médico prescrever. Tá. Em relação à parte burocrática, Su, porque no Brasil, né, enfermeiro é burocracia pura, né? A gente tem milhões de papéis para preencher, atrasamento de prescrição, é Olá, Martim. diagnóstico, é prescrição de cuidado, é a evolução lá no estilo SOAP que a gente aprende na faculdade, né? Como que funciona aí na Espanha? Então, por exemplo, eu vou começar pela evolução, tá? A evolução de enfermagem aqui é bastante parecida. Tu pode utilizar a técnica SWAP ou tu pode utilizar o ID, a que tu quiser. E é obrigatório fazer os registros. Só que, por exemplo, o enfermeiro ocupado da assistência, ele não está tão preocupado porque, na verdade, tem uma figura, tem um enfermeiro-chefe, um enfermeiro exterior, geralmente pela manhã, que é o que leva esses temas. A água não tá funcionando bem. Falta medicação. O ventilador do box tal não está funcionando bem. Tem que pedir para vir arrumar a toma de oxígeno. Então, isso faz o enfermeiro exterior e o enfermeiro-chefe. A gente, claro, se vê, avisa, mas toda essa parte burocrática nesse sentido fazem eles. Que bom, né? Porque no Brasil, Ai. olha, pelo amor de Deus, eu ficava metade do meu plantão para cuidar de manutenção do que realmente cuidando de paciente. Era horrível. Tipo, um paciente vai de alta. Todo aquele papeleu que a gente tinha que fazer para ele de alta. Não, o papeleu da alta faz o médico. Transferência e admissão também? Transferência e admissão. A única coisa que tu tem que ligar, aqui, por exemplo, tu nem passar o plantão, né? Tu liga pro andar onde vai o paciente e diz, o paciente fulanito tal, que vai pra cama tal, acaba de sair da UCI, vai acompanhado. Só. Aí eles vêm registro e tal, vem pro sistema do próprio hospital e tal, e é um pouco assim. Isso eu sinto um pouco falta, né? É sistema Porque eletrônico ou ainda é papel aí? eu trabalhei em uma UTI que tinha tudo eletrônico, que utiliza um programa super, super, super show, que é o ICA, da Philips. E tem outro que era tudo com gráfica manual, né? Haja papel, né? Haja papel. E logo se perde uma solicitação de exame de sangue, era uma dor de cabeça terrível. Mas, né, para que vocês entendam também que não é só porque a gente vive no primeiro mundo que não existem coisas que a gente diga, pensava que estava mais avançado. Sim. Então, Su, foi isso que eu ia te perguntar agora. Assim, uma coisa que é muito diferente, assim, na enfermagem que a gente tem no Brasil e que você tem aí na Espanha, um ponto negativo e um ponto positivo, assim, tanto para a Espanha quanto para o Brasil. O que você acha que é muito diferente, que o Brasil é melhor e que na Espanha é melhor? Bom, no Brasil já está normalizado ver enfermeiros, doutores, enfermeiros mestres, enfermeiros que têm consultas. A gente tem programas de residência em qualquer área de especialidade. Se tu quer ser um enfermeiro e fazer uma residência em transplante hematopoético, pois tu vai encontrar. Se tu quer ser enfermeiro especialista em hemodinâmica, tu vai encontrar. Aqui na Espanha é bastante complicado nesse sentido, porque a formação do enfermeiro, por exemplo, a programas de doutorado fazem só desde 2014 o enfermeiro pode aceder a programas de doutorado.
Sério? Então é como que se mantiver. Para respeitar a hierarquia e sanidade, que eles chamam aqui na saúde, o médico é sempre cabeça. Então, todas as outras profissões um pouco que dependem dele. Uhum. Então, muitas profissões, enfermagem, inclusive, até pouco tempo atrás, era chamado diplomado universitário. Não era nem um grado, não era uma graduação. Então, por essa razão, eles nunca chegavam a poder aceder a um programa de doutorado. Podiam fazer mestrado, né? E cuidadinho, né? Ah, eu vou para a Espanha fazer um mestrado. Tem que ter clarinho que aqui se vende muito como se fosse master, mas na verdade como se fosse uma pós-graduação, É igual aqui. tá? Não é que nem no Brasil. Não vou dizer a qualidade, porque aqui a gente tem muitos grupos de pesquisa que são muito bons e universidades são muito boas. Mas o nível de exigência No Brasil é melhor. numa pós-graduação aqui não é o mesmo em uma pública no Brasil, mas nem de longe. Nem de longe. E nesse sentido eu acho que a UFSC, né, e se tem algum professor aí que fiquem bastante contentes, puxa porque saco, esses né, alunos. Sueli? Mas tu é muito puxa-saco. Ai, tu sabes que eu adorava aquele departamento, Renata. Eu adorava aquele departamento. Ô, Su, Adorava. deixa eu É, te perguntar. Eu sou diga. brasileira, eu quero fazer uma pós aí na Espanha, quero me especializar, quero fazer um mestrado, um doutorado. Eu posso fazer? Quanto que custa e quanto tempo dura? Sim, gente, a coisa boa é, você pode fazer. Mesmo sem falar espanhol, porque eu aprovei no meu sem falar nada de espanhol. Eu falei assim, ô moça, eu não sei falar espanhol. Não me pediram certificado, não me pediram nada, mas que nada porque os mestrados oficiais, que eles chamam aqui, os mestrados universitários, para dar um título parecido como o mestrado que a gente tem aí, eles são caros, eles não são baratos, eles custam em média 2.700, 5.000 euros o ano, Você acha isso dependendo. caro? Você acha isso? Guria, no Brasil, tu aprova e não paga nada, Ô, querida, e a CAPES ainda te dá bolsa. um mestrado bom aqui, uma especialização boa aqui, para quem não é europeu, é 12 mil anos. Mas é que, claro, é que na Irlanda as universidades públicas não são como aqui. O sistema da universidade não é parecido.